Videocast Direito Sem Dúvida com a doutora Sabina Matos, aqui na CWB Comunicação. Olá, meus amigos, boa noite, tudo bem? Começando agora mais um videocast para vocês, Direito Sem Dúvida com a doutora Sabina. E hoje é uma noite muito especial, porque estamos aqui reunidos para receber ele, nosso médico do trabalho, o doutor Marcelo Moraes. Ele veio direto de Pitangueiras, está aqui ao vivo no nosso programa. E o mais interessante ainda é que ele trouxe a família, então isso é muito bacana. Ele veio acompanhado da filha Tainá, do filho Marcelo e da norinha Laura. Estão aqui abrilhantando os estúdios hoje do CWB Comunicação, no nosso programa Direito Sem Dúvida com a doutora Sabina. E vocês sabem que o nosso programa ocorre todas as sextas-feiras, das 20 às 21, sempre com um tema de relevância social. Hoje falaremos sobre a segurança do trabalho com quem entende de trabalho, com quem entende quais são os cuidados que a empresa deve ter, quais cuidados o trabalhador deve ter para que seus direitos sejam garantidos. Então, é um prazer muito grande receber aqui o nosso amigo, colega do Empretec também, né, e muito respeitado, o doutor Marcelo. Mas, antes disso, eu não posso esquecer de falar para vocês que a CWB Comunicação é a maior rede que nós temos aqui na cidade e região de seguidores orgânicos. Hoje, nós temos em torno de 900 mil seguidores. Pessoas físicas como nós, não são robôs, que participam e interagem nas nossas redes sociais, seja através do Facebook, do Instagram ou do YouTube. Qualquer dúvida, Direito Sem Dúvida com a doutora Sabina, todas as sextas-feiras. Agradecendo todo o pessoal da região, Pitangueiras hoje aí agraciada pela presença do doutor aqui, mas a gente não pode esquecer de Monte Azul, de Severínia, de Viradouro, tantas cidades aí próximas que nos acompanham todas as sextas-feiras. E não esqueçam que o nosso programa ele fica gravado, então, após o programa, você pode assistir também, tá? E qualquer dúvida, entre em contato com a doutora Sabina. Tudo bem? Sem muitas delongas, quero dar boa noite aqui para o nosso querido doutor Marcelo. Boa noite, doutor Marcelo, tudo bem? Boa noite, doutora Sabina, tudo bem? Obrigado pelo convite, né? Faz um tempo em que nós estávamos conversando, não conseguia o mês retrasado, o mês passado, dessa vez deu certo, né? Tem um ano já, doutor. Tem um ano já que nós estamos, né, combinando para que... Mas chegamos o dia, né? Ai, que ótimo. Muito obrigado, fico muito feliz. Trago aí o abraço de toda a nossa equipe lá da Medialos, que é a nossa empresa de saúde e segurança do trabalho de Pitangueiras, né? Trouxe os filhos e a norinha aqui para prestigiar aqui esse estúdio lindo, muito bem organizado. Quero parabenizar também o Michael e o Marcelo, né? O Marcelo, mandar um grande abraço para o Marcelo. Eu já conheci o Marcelo e tudo que ele coloca a mão é no capricho, né? Muito bom. Muito obrigado pelo convite, e acho que vai ser uma noite muito agradável. E nós vamos falar de direito, vamos falar de medicina, vamos falar de saúde, de segurança para os nossos trabalhadores, né? E também para os nossos empresários, né? Que tanto luta aqui no nosso Brasil, né? Vocês sabem que eu vou contar uma particularidade para vocês, que nós participamos de um curso ano passado, que é o curso do Empretec, que é uma parceria com o Sebrae. Foi uma parceria com a prefeitura, inclusive, doutor, esta semana nós tivemos a palestra. Sim. Foi realizada uma palestra na OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui até agradecer o nosso presidente da OAB, doutor Gilberto Basile,
que cedeu o espaço. Olha, e nós fizemos a palestra lá e fomos prestar o depoimento da diferença que a gente tem na vida e a visão que nós temos após fazer o curso do Empretec. É um divisor de água, o antes e o depois. O antes e o depois, Fazia 15 anos que eu estava já querendo fazer o Empretec e deu certo, né? E tivemos a honra de estarmos juntos na nossa turma, né? E aí nós nos conhecemos lá e vimos algumas características parecidas. A gente estava até comentando aqui agora, a sede pelo conhecimento, que é o que nós temos. Então, assim, várias graduações, várias pós-graduações, e aí estávamos falando aqui, se tivesse 10 vidas, a gente ia ter 10 profissões, com o doutor Marcelo também é assim. Exatamente. Né? E aí eu estava dando uma olhada aqui, doutor, olha só, sobre mim, ele mandou para mim, ó, médico, oftalmologista, médico do trabalho, administrador, MBA em Gerência da Saúde pela FGV e só faculdade danada, né? E aí daquelas boas mesmo, tá? Não é aquelas que, sabe, MBA em Administração Avançada, curso de pela gerência... FAAP, né? Pela FAAP. FGV. Fundação Armanda Álvares Penteado. Pois é. E aqui, ó, curso de gerência saúde pela Harvard Medical School, né, que foi um curso bacana de 3 anos que nós aprendemos bastante, né, o gerenciamento da saúde, né? Sim, sim. E também o senhor, né? O senhor... Você. Bacharel em Direito pelo IMESB. Pelo IMESB. Que maravilha, olha só. Que era um sonho antigo, né? E deu certo, né? Graças a Deus deu certo. Foi igual eu Formei também. Em 2023. 2023, olha só. No IMESB. E aí eu perguntei, doutor, e aí? Ele falou, não, agora eu vou prestar OAB e vou começar a advogar. Falei, gente, que lindo. Né? Lembrei de mim. Depois de 32 anos como oftalmologista, 28 anos como médico do trabalho, né? Então vamos encarar agora o direito ano que vem, né? Nossa, ótimo, maravilha. CEO Medialos. Medialos. A Medialos é uma empresa de saúde e segurança do trabalho. É uma consultoria, né? E nós temos hoje 180 contratos com 180 empresas. Né? Então, para a gente começar o nosso Direito Sem Dúvida hoje, eu gostaria que o senhor falasse um pouco da Medialos. Claro. A Medialos ela veio como um complemento de uma outra empresa que nós temos, que é a Medical, né? Que já é uma clínica, tanto de oftalmologia quanto medicina do trabalho e segurança, já há 25 anos. O fato é que, em janeiro de 2022, que houve aquela mudança do e-social, né, de envio dos eventos de e-social, de saúde e segurança do trabalho para o e-social, e aí teve esse boom, que até então, desde 2014, as grandes empresas, as grandes organizações que já enviavam os eventos de saúde e segurança do trabalho para o e-social. Mas o e-social fez um cronograma, o governo fez um cronograma, e a partir de janeiro de 2023, também há obrigatoriedades para pequenas empresas, né, EPP, microempresas, até MEI. Então, eu pensei assim, vou abrir uma empresa exclusiva, própria, para prestar serviço de consultoria para essas pequenas empresas. Foi quando eu inaugurei a Medialos, né, que é uma empresa, é uma consultoria em saúde e segurança do trabalho para as pequenas e médias empresas, né? Então, veio dessa necessidade de enviar os eventos para o e-social, né, e houve um boom, né, todos os empresários começaram a correr, a ter esse olhar. E aí nós organizamos a empresa, nós contratamos um sistema, que é o SGG, que é um sistema fantástico, de gerenciamento de saúde e segurança do trabalho, especificamente para os pequenos e médios empresários. E eu observei, fiquei sabendo, é claro, através de uma outra reunião que participamos, que nós temos um braço desse trabalho aqui em Bebedouro, é isso? Aqui em Bebedouro, sim, sim. Tanto é que nós participamos no nosso BNI, que é o nosso grupo também de Business Network International, grupo de empresários, que inauguramos em setembro em Pitangueiras, e aqui já tem há mais de 6 anos o BNI, nós estamos com a cadeira também, com a Medialos também, de saúde ocupacional, no BNI de Bebedouro. E temos já alguns contratos aqui em Bebedouro, já
tínhamos há 5 anos atrás, contratos, 4 anos, estamos em algumas empresas. Então, nós estamos agora chegando bem em Bebedouro. Né? Ó, e as portas do Cowork Bebedouro estão abertas. Maravilhoso aqui, vocês. né? Já falei com o nosso coordenador, o Marcelo, Perfeito. e ele falou que será um prazer te receber salas aqui. Quer marcar com o aqui, senhor? sala de reunião. Sim, né? Muito bom, nós temos muito um bom. espaço muito bacana. Parabéns o Marcelo, né, e toda a equipe, né? Muito bom. Vamos lá, então? Olha só. Perguntas! O que é dúvida, porque assim, a gente trabalha com as dúvidas, Sim, né? O nosso sim, programa é sim. assim, as pessoas mandam pra gente no direct, olha, quero que você trabalhe tal tema, eu falei, tal pessoa. E aí a gente convida. Foi onde nós surgiu aí a questão do convite. O que é saúde e segurança do trabalho? Então, é uma área extremamente importante que já veio desde a década de 60, né? Mas evoluindo muito devagar, né? O que resume no que nós chamamos de SESMIT. O SESMIT é o profissionais ligados diretamente à segurança do trabalho e à saúde ocupacional, tanto em empresas públicas quanto em empresas privadas, e é uma equipe, né, é desenvolvida pelas normas regulamentadoras. Então, um engenheiro de segurança do trabalho, um médico do trabalho, uma enfermeira do trabalho, técnicos de segurança do trabalho, né? Então, toda essa equipe é uma equipe especializada para gerenciar a segurança e a saúde do trabalhador. Então, basicamente é isso. E como que funciona? O engenheiro, junto com seus técnicos de segurança, eles vão em cada setor da empresa levantar os riscos ocupacionais ali existentes. Então, um exemplo bem simples, por exemplo, uma serralheria, ali tem um risco físico chamado ruído, pelo ruído que as máquinas, né, que os trabalhadores dessa serraria são expostos a esse ruído. Então, é um risco físico chamado ruído. Então, o engenheiro, o técnico de segurança, eles detectam esse risco e coloca todas essas medições em decibéis num programa, que é o PGR, que é um programa de gerenciamento de risco. Logo em seguida, o médico do trabalho, através desses riscos ocupacionais, estabelece quais são os exames importantes, além do exame clínico, quais são os exames importantes que esse trabalhador deve ser submetido, tanto no seu admissional, quanto nos seus exames periódicos, ou de retorno ao trabalho, ou mesmo demissional, para monitorar a saúde desse trabalhador. Então, na verdade, tanto a segurança quanto a saúde é visando o bem-estar da saúde do trabalhador, né? Para que ele tenha até o uso do EPI certinho, para ele não tenha um acidente de trabalho ou não tenha uma doença ocupacional, né? Então, basicamente, é esse o trabalho da equipe de saúde e segurança do trabalho. Empresa séria sempre está com tudo regulamentado, certinho. Exatamente. É anual, doutor? A documentação, elas são renovadas anualmente. Mas, infelizmente, nós temos muitas empresas que não ainda deram essa importância, não seguem a legislação. Então, você vai encontrar muitas pequenas empresas, médias empresas que não têm o programa, não têm as documentações, não usam direitos os EPIs. Haja visto o índice altíssimo no Brasil de acidente de trabalho, infelizmente. Então, acidente de trabalho, muitas vezes, é essa falta desse EPI mesmo. Exatamente, falta de treinamento, falta do uso de EPI, monitoramento. E aí, você como uma advogada, né? Sim. E eu como um bacharel de direito, a gente sabe que isso é uma das causas de processos trabalhistas, são acidentes de trabalho e doenças ocupacionais decorrentes do uso inadequado do EPI, ou às vezes nem fornecimento desse EPI, em que o trabalhador tem uma lesão, e muitas das vezes lesões graves, permanentes, eles acabam processando a empresa, né? Então, e eu fico triste pelo seguinte, sabe, doutor? Inclusive acontece, a gente tem casos práticos, né? No escritório, a gente conhece outros advogados também. As pessoas sabem que precisam aí, ao longo de 2 anos, caso eles tenham sofrido algum tipo de lesão, coisas do tipo, e foi mandado embora da empresa, ele, se for reconhecido,
ele ter uma certa estabilidade aí de 12 meses, né? Exatamente. E até pode ocorrer casos de uma pensão vitalícia, que é um caso que a gente tem também. Exatamente. Né? Uma pensão vitalícia, não é o salário, mas o resto da vida a pessoa vai receber ali um valor devido àquele acidente. E tem muitos casos que as pessoas falam, não, deixa pra lá. Só que assim, a dor nas costas, o que ela está sentindo agora vai doer de fato daqui 2 anos. Mas se ela resolver processar a empresa, não que a gente está incentivando, jamais. Exatamente. Nós não estamos incentivando ninguém processar ninguém processar a empresa, mas que as pessoas tenham a orientação. Então, se você sofreu um acidente de trabalho dentro da empresa, é abrir o CAT, não é isso? Exatamente. O CAT, inclusive o CAT, ele deve ser aberto nas primeiras 24 horas. Como a doutora citou a questão dos afastamentos, então nós sabemos que todo afastamento decorrente de um acidente de trabalho ou de uma doença ocupacional que ultrapasse 15 dias e vai para o INSS, lá no INSS é caracterizado como espécie 91 acidente de trabalho, quando esse trabalhador ele retorna à sua atividade, ele tem uma estabilidade de 12 meses. 12 meses. Um ano de estabilidade. Olha só que Exatamente. interessante que o doutor falou, hein? Exatamente. 12 meses. E tem empresa que manda embora, sabia? Tem empresas que pagam para ver, né? Infelizmente, isso, né? Porque demitem. Isso. Exatamente. Da importância da informação, da formação e a informação. E tudo isso seria muito bem resolvido se os empresários, e tanto os empresários como os trabalhadores, né, tenham essa ciência da grande importância da segurança e da saúde do trabalhador. Iria ocorrer uma redução muito grande dos acidentes de trabalho, das doenças ocupacionais, né, e teria uma qualidade melhor do trabalho e da saúde desse trabalhador, né? Então, por isso que a gente sempre orienta que as grandes empresas já fazem isso, porque as grandes empresas, elas já são obrigadas a ter no seu quadro de funcionários o SESMIT. Né? Então, grandes organizações acima de 200, 300, 500 funcionários, ela tem que ter o médico do trabalho como empregado. O médico do trabalho, a enfermeira, o engenheiro de segurança, técnico de segurança do trabalho, 3 técnicos de segurança ou 4, de acordo com o dimensionamento da empresa. Então, já são obrigados. Agora, o problema está sendo nas pequenas e médias empresas, que elas não são obrigadas a contratar como funcionário, mas elas devem contratar uma consultoria. Aí que entra a Medialos. É como uma consultoria, que seria o SESMIT dando uma consultoria para essa empresa. Então, organizando tudo, a segurança, todos os setores, mapeando todos os setores, levantando os riscos, se é risco físico, se é risco químico, se é risco biológico. Por exemplo, um risco biológico, por exemplo, no hospital, clínicas, em que tem um risco, o trabalhador, de ser exposto a infecções por vírus, bactérias, fungos, são riscos biológicos. Então, tudo isso, a equipe de segurança, pelo engenheiro de segurança e os técnicos de segurança do trabalho, levantam esse risco. Né? No caso de empresas que trabalham com produtos químicos, então risco químico, levanta esses riscos para que seja feito o acompanhamento desse trabalhador, o treinamento decorrente disso. Então, nós temos vários treinamentos, como primeiro socorro, treinamento de trabalho em altura, treinamento de espaço confinado, tudo para proporcionar uma melhor condições de trabalho. Olha só. E é claro que eu não posso deixar de ler os comentários dos nossos seguidores. A nossa seguidora Solange Michelassi deseja boa noite a todos. A Ivanete também, boa noite. A Marcele, boa noite. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Marcele. O Roberto Solange. Sabino, a Gisele, Roberto, boa noite. Vamos que vamos, né? E aí ele coloca: melhor programa de todos, com bastante conteúdo diversificado. Nossa, a Rose Capetinga deu boa noite. Quem mais aqui? A Lu Tomé, boa noite. A Luciana, que é a nossa secretária, ela está assistindo, deu boa noite para nós também. E são muitas pessoas aí acompanhando e compartilhando. Se este assunto é interessante para você, com certeza é interessante para o seu amigo também. Então clica aí, faz o que eu vou fazer agora, ó. Compartilha na sua rede social, compartilha no seu Instagram. Por quê?
Porque é conhecimento, e conhecimento não ocupa espaço. Dá um joinha, né? Faz Dá uma mensagem para dar um é. engajamento melhor no canal, mesmo, né? No nosso canal, né? Isso, porque são mais pessoas participando, mais pessoas interagindo, a gente vai estar passando conhecimento de forma qualitativa. Que eu falo, para a gente ter um doutor aqui, numa sexta-feira, que se dispôs, né, de forma totalmente gratuita, que é o nosso trabalho. Com o maior prazer. Com o maior né? prazer. Falar, trazer conhecimento, né? Que é o que eu falo, compartilhar conhecimento, isso é de uma expressão imensa, né? Fantástico. Vamos falar um pouquinho dos EPIs, doutor? Vamos, claro. Olha, existe uma gama enorme de EPI. O mais importante também dentro do EPI é que, na verdade, cada EPI tem o seu CA, que é o Certificado de Aprovação. Tá. Fala o que é EPI, porque às vezes as pessoas não entendem. Exatamente. O EPI é um equipamento de proteção individual, né, baseado pela norma regulamentadora número 6. Então, existe toda uma normatização pelo esse uso. Então, são óculos de proteção, botas, aventais, luvas, né? São todos EPIs importantes. Gorro, máscara, né? São todos EPIs extremamente importantes, equipamento de proteção individual. E também nós temos o EPC, que são os equipamentos de proteção coletiva. É quando nós fazemos, às vezes, uma melhoria numa máquina, protegendo a máquina no sentido dos trabalhadores daquele setor não serem lesionados por aquela máquina. Então, tem o EPC, que é o equipamento de proteção coletivo, e agora todo equipamento que é usado individualmente pelo trabalhador é o EPI, que é o equipamento de proteção individual. Né? Esses EPIs eles são fabricados por empresas especializadas e ele tem um prazo de validade. Sim. Né? Então, por isso nós falamos que o certificado de aprovação, que é o CA, ele tem um prazo. Então, cada EPI tem o seu número e cada número de série, e esse número de série tem um prazo. Né? Mas tudo isso é gerenciado tanto pelo engenheiro de segurança como os técnicos de segurança, que estão, além de fornecerem o EPI, né, junto com o almoxarifado da empresa, por exemplo, também fiscalizar se aquele EPI está dentro da validade. Né? Então, tudo isso é documentado numa ficha, chamada ficha de EPI, e essa ficha vem junto também com o OS, que é uma ordem de segurança. Então, Nossa, essa OS... eu estou bugando já. E essa ficha de EPI, né, para fazer o controle. E você sabe, doutora, isso é tão importante, por quê? Porque, às vezes, o que acontece? Ocorre muitos acidentes de trabalho porque o empregado ele não utilizou o EPI que deveria ser utilizado de uma maneira correta. Então, às vezes, é aquele soldador que ele não usa máscara direito, tira, né? Aquele trabalhador que tem que usar o abafador auricular para proteger o ouvido, ele não usa, tira na hora. Então, aquilo lá são usos inadequados dos EPIs, acaba sendo expostos a uma lesão que a gente chama de acidente de trabalho, né? Por negligência, né? De não usar o EPI. Né? E eu até coloco muitas vezes que assim, a gente falou da empresa que de repente não fornece o EPI, mas tem aquela empresa também que fornece e não fiscaliza. Então, além de fornecer, precisa fiscalizar. Né? Porque fiscalizar no dia a dia. Isso, daí no o trabalho dia. dos técnicos de segurança do trabalho, de fiscalizar no dia a dia. Você empresário tem uma responsabilidade grande. A gente sabe que muitas empresas têm muita seriedade, levam a sério mesmo a legislação, tem essa preocupação, mas a gente vê casos aí no dia a dia de violação dos direitos trabalhistas, né? E muitos têm conhecimento, outros não, né? Mas a gente sabe que quando a pessoa se torna empresário, ele sabe que ele tem o bônus, mas ele tem um ônus também. Então, tem responsabilidade que não é do funcionário, é do patrão. Assim como tem responsabilidade que é do funcionário e que não é do patrão, né? Então, o funcionário usa o EPI que a empresa entregou, tá? Usa certinho. Patrão, faz o funcionário assinar. Você sabe que a gente tem nós temos muitas reclamações trabalhistas aí no geral, eu estou falando geral,
que a empresa até fornece o EPI, mas o funcionário não assinou. Não assinou a ficha e não usa direito o EPI. Às vezes acontece um acidente de trabalho. Estava sem o equipamento, Sem ninguém o olhou. equipamento. De que é a obrigação da fiscalização? Da empresa. E aí, Exatamente. dá problema, tá bom? Fiscalização, controle, renovar esse EPI quando ele vence. Né? Já tem pergunta aqui. Olha! Por isso que eu gosto de Direito Sem Dúvida. Os nossos seguidores, eles participam ao vivo. Olha, que Nós bacana. Estamos aí com mais de 100 pessoas ao vivo. Que bacana, tá? grande abração então, pra assim, a todos. gente geralmente está batendo um recorde aí Fantástico. às sextas-feiras, né? Então, isso Fantástico. tem sido muito importante. Olha só, MR Publicidade está perguntando aqui, para quem tem diarista, secretária do lar, quais os problemas que podem acontecer com o empregador caso ela escorregue ou se machuque no trabalho? Você vê que é um caso, a legislação é à parte para o empregado doméstico, né? Tá. E os diaristas também. Só que a questão da segurança e da saúde é a mesma coisa, Sim. né? O empregador deve fornecer o EPI, se precisar treinamentos, porque elas trabalham com sabão, com produto químico, né? Trabalham com equipamentos, né? Sim. Então, tem botas específicas, tem máscaras específicas, luvas, que são importantes fornecer as luvas. Então, apesar da legislação ser um pouco diferente, o princípio é o mesmo, né? O Certo. princípio da segurança e da saúde. Certo. Né? E a gente vê, né, muitos casos trabalhistas, por exemplo, entre empregados domésticos e diaristas, por ter se ferido, ter um acidente de trabalho dentro da prestação de serviço na residência, e às vezes realmente porque o empregador não orientou, não forneceu o EPI correto, né? Então acontece muito, mas muito mesmo. Né? E tem muitos casos, tem pessoas, né, que trabalham, e aí falando da diarista, que a dona do lar lá, a patroa, entre Sim, aspas, assim, sim. ela até falou, olha, fulana, coloca a bota. Não, eu quero lavar o quintal descalça. Não acontece sou acostumado isso. a eu lavar gosto, descalço. Eu gosto, aí leva um tombo, gente, Exatamente. não deixa, tá? Não Fratura deixa. uma bacia, fratura um fêmur, fratura um braço. Né? E aí sim, aí vai ter um probleminha, vai ter um né? probleminha, exatamente. Eita, nós, hein? Olha só, o que fazer em caso de acidente de trabalho? Já que estamos falando de diarista, de escorregou. Então, em caso de acidente de trabalho, qual é a primeira situação? Uma coisa que muitos trabalhadores não fazem é comunicar imediatamente a empresa. Tá. Né? Ou se a empresa já tem um técnico de segurança, comunicar esse técnico de segurança que está ali, ou se não está, mas da empresa, da consultoria. Então, na hora, é importante comunicar na hora para ter o registro de que realmente aquela lesão foi decorrente no local de trabalho. E nós temos também o acidente típico que ocorre na jornada de trabalho, e nós temos o acidente de trajeto, que é Sim. no caminho da sua residência até a empresa ou da empresa na sua residência. Sim. Então, isso também é considerado um acidente de trabalho que nós chamamos de acidente de trajeto. Né? Sim, sim. Então, a primeira coisa é comunicar. Comunicar, olha, eu estava fazendo isso, ocorreu isso. Muitos trabalhadores não comunicam com medo, né? Acabam indo embora depois do expediente, embora para casa, e ali começa a sentir muita dor, aí que ele vai para o pronto-socorro. Então, na verdade, não, o ideal é comunicar, porque aí você vai ter a comprovação e o registro de que aquela lesão ocorreu dentro da empresa. Né? Então, tanto o RH da empresa, quanto quem é responsável pela segurança. Logo em seguida, através dessa comunicação, já ir direto para o pronto-socorro. No caso aqui de bebedouro, nós temos a UPA. Tá. E lá na UPA nós temos um documento que é a RAAT, que é o Relatório de Atividade de Acidente de Trabalho. A RAAT, aqui no município, ela é tão importante que ela é uma lei do município. Em outras cidades, não. Eu sou médico do trabalho do SEREST, que é o Centro de Referência do Trabalhador. Nós damos consultoria para 18 municípios da nossa região, aqui da área 17. Então, nós orientamos todos os pronto-socorro a preencher essa RAT quando o médico que atende e a enfermeira que está assistindo entende que aquilo lá foi um acidente de trabalho. Então, essa RAT ela é muito importante, porque ela é uma pré-CAT.
Sim. Né? Ali é o momento em que o médico plantonista ele vai relatar as lesões. Então, se teve uma fratura de dedo, um ferimento, uma escoriação, é registrado nessa RAAT, e que isso é muito importante para depois, através desse documento, ser feito a CAT. Que aí sim a CAT é extremamente importante, e a CAT é encaminhada também para o E-Social e também notificado pelo SINAM, que é um sistema, né, do SUS, que notifica todos os acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Então é muito importante. Hein? É muito importante o trabalhador, ele machucou, ele avisar de imediato, mesmo que seja um ferimento leve. É importante. É igual eu estava falando depois, com o tempo, principalmente a parte de coluna, né? Exatamente. A gente tem casos que às vezes a pessoa trabalhou, utilizou tanto ali no trabalho braçal de pintura ou outro tipo de serviço, que utilizou muito ali a coluna, teve um desgaste, mas ele só foi perceber depois que saiu. Se ele perceber nesse prazo aí de 2 anos, ainda cabe uma reclamação trabalhista. Exato. Passou mas esse ao prazo. Contrário, ele perdeu. E aí ele não acha emprego, não é isso que acontece? E nós temos 2 situações. Uma situação em que ele não tinha nada na coluna, ele lesou a coluna pegando com esforço físico no trabalho. Sim. E nós temos casos de pessoas que já tinham uma degeneração de coluna lombar, por exemplo, mas que se agravou ao pegar peso e fazer um esforço excessivo no trabalho. Né? Então, ou essa lesão da coluna foi originada no trabalho, ou ele já tinha uma lesão degenerativa e progressiva e que se piorou com o esforço físico do trabalho. Olha, doutora, olha que caso interessante que eu tive esse mês. Eu achei interessante, mas triste ao mesmo tempo. Tá. Né? Uma trabalhadora me procurou e ela tem o transtorno bipolar. Então ela entrou numa empresa em que fazia muito esforço repetitivo nas mãos. Mas quando ela estava na fase de mania, de euforia, ela estava trabalhando em excesso. Então ela é tida como a melhor funcionária daquele setor do esforço manual. Só que ela estava fazendo um esforço extremamente excessivo, né? Ela não estava conseguindo ter um limite. Bom, em 6 meses ela já teve as lesões por esforço repetitivo, que a gente chama de DORT. Né? E interessante que quando ela foi no médico, e o médico afastou ela, começou a fazer o tratamento, e afastou ela, durante 14 dias, a empresa demitiu ela. Então, você vê, ela, por questões mentais, pelo transtorno mental dela, ela não conseguiu dosar o esforço no dia a dia, para que ela não tivesse essa lesão. Né? Então ela foi de heroína para vilã, né? Porque como heroína ela era a melhor funcionária, mas a partir do momento que ela teve a lesão, pronto, já demitiram ela. Ela já virou um número e já demitiram ela. Mas é claro que ela foi atrás dos direitos. Sim, né? Claro, sim. Foi bem orientada, né? Eu vou querer que no nosso próximo tempo a gente fale sobre uma questão, voltando nessa questão dos afastamentos mesmo, né? Os direitos que o trabalhador tem, o que ele deve estar fazendo, como ele deve proceder, tá bom? Perfeito. Então, depois do nosso intervalo, agora nós temos aí o nosso patrocinador, que é o Forno Paulista, né? Muito Forno bom. Paulista está oferecendo para a gente o pão de queijo hoje, que é uma delícia. Que bacana. Tá? Um grande abraço para a Lígia Mussolini, que é a proprietária, né, junto com a irmã dela, do Forno Paulista. Então, né? É o melhor pão de queijo que nós temos, a fábrica região, aqui na cidade. De Bebedouro região, exatamente. Maravilhoso. E aqui Rap Sorvetes, tá? E aqui nós temos aqui do Forno Paulista, bolinho de queijo também, tá bom? Aquele case nosso no Empretec, do pão de queijo, era o pão de queijo do Forno Paulista. Olha só, tá vendo? Vou falar muito de Empretec aqui. Vamos pro nosso intervalo. Estamos apresentando Direito Sem Dúvida com a doutora Sabina Matos. Você está buscando escolher o espaço ideal para a sua empresa ou negócio? Essa decisão precisa ser tomada com calma e de forma certeira. Uma escolha errada no formato do seu escritório pode te dar muita dor de cabeça no futuro.
Com a popularização de trabalhos que podem ser realizados online e profissionais buscando cada vez mais lugares e locais alternativos para trabalhar, a Cowork Bebedouro Comunicação tem a solução. Salas com locação a partir de R$ 30 a hora. Entre em contato com a nossa central de atendimento através do nosso fone WhatsApp 17 992 30 89 59. Ou, se preferir, faça-nos uma visita. Estamos localizados na Rua Ascânio de Carvalho, número 503, Centro Bebedouro. E venha conhecer os nossos espaços disponíveis. Salas mobiliadas, isolamento acústico, ar-condicionado, interfone com acesso à secretária e cafeteria, aluguel por hora, período, dia ou pacote de horas. Estamos te esperando. Você se sente sobrecarregado, sobrecarregada, buscando mais equilíbrio e leveza na sua vida? Conheça o método Compartilhar, uma jornada transformadora para resultados rápidos de limpeza, equilíbrio e elevação energética. Desperte seu potencial, harmonize seu corpo e mente, sinta a diferença em seu bem-estar de forma profunda e duradoura. Transforme a sua vida com o método Compartilhar. Agende comigo sua sessão hoje mesmo. Abril é o mês de vários acontecimentos importantes que devem ser lembrados com fé e civismo. O que mais chama a atenção é a Páscoa. E para isso, o comércio de Bebedouro está preparado. Viva a Páscoa comprando em Bebedouro tudo o que você precisa para essa linda celebração. Campanha Doce Abril ASEAB, Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Bebedouro. É da nossa terra, é da nossa gente. Seu momento delícia começa aqui, com Forno Paulista. Salgadinhos congelados, Forno Paulista. Rápido, prático, saborosos a qualquer momento. Olha como é prático, você leva ao forno por 10 minutos a 180 graus. Crocantes, quentinhos e irresistíveis. Momento delícia Forno Paulista. Encontre nas melhores lojas. Além da praticidade dos salgadinhos Forno Paulista, temos nossa linha de confeitaria. Visite nossas redes sociais. Estamos apresentando Direito Sem Dúvida com a doutora Sabina Matos. Voltou aqui, ó, com o pão de queijo do Forno Paulista. Forno Paulista. Já gostoso. degustou? Uma delícia, né? Uma delícia. Logo vem o sorvete da Q-Rap. Olha, que Temos bacana. aqui o patrocínio do Forno Paulista e também do sorvete da Q-Rap. Da Q-Rap, olha. Além da ASEAB. A CIAB? É, a Associação A Comercial. CIMAP também, tudo aqui de Bebedouro, que são as associações comerciais. Que tá? bacana, parabéns. Então, assim, se a gente não tem um patrocínio, a gente não consegue ter o programa, né? Então, é importante. Por isso que a gente fala das marcas e aí a gente sempre está enfatizando a importância dos nossos patrocinadores, que são eles, né? Além dos nossos seguidores aqui, que dão continuidade aí no trabalho que a gente vai desenvolvendo. Doutor, vamos falar da mente agora? Vamos. Como que o trabalhador fica numa situação que ele não... Tipo assim, o serviço está fazendo mal para ele, para a mente dele, ele não está conseguindo trabalhar. Quais são as principais doenças que atingem aí o cognitivo desse trabalhador, essa parte psicológica? Perfeito. Tudo começou em termos de saúde e segurança do trabalho com a NR1, com a atualização, que nós falamos da nova NR1, que é a norma regulamentadora número 1, e que traz aí uma coisa que já existia na NR17 da ergonomia, que é os fatores de riscos psicossociais. Né? E esses fatores de risco
médico-psicossociais, eles vieram incorporar melhor, já existia, mas assim, não incorporar de uma maneira muito mais efetiva, simplesmente porque o governo, né, detectou que de 20 anos para cá, de 30 anos para cá, aumentou muito os casos que nós falamos de CDF, né? Dos transtornos. Então, transtorno obsessivo-compulsivo, depressão, transtorno depressivo, borderline, né? Vários tipos de transtorno, depressão, outros tipos de depressão, que também o trabalhador está sendo sujeito ou sendo agravo durante o trabalho, né? Então, o diagnóstico de CDF, que são todos os Fs, F32, o transtorno de ansiedade, né? Aumentou muito o atendimento, seja na rede pública, na rede privada, nos planos de saúde, no SUS, aumentou muito, tanto é que o número de CAPs também aumentaram, né? Que são equipes multidisciplinares que cuidam especificamente desses transtornos, então com um médico psiquiatra, uma psicóloga, assistente social, tudo tentando dar uma assistência melhor para as pessoas que estão com CDF. Então, a gente fala que a depressão é o mal do século, né? A depressão é o mal do século. E isso atingiu também o trabalhador. O trabalhador, e às vezes, se ele está exposto a determinados riscos ocupacionais, há um agravo da sua situação. Então, às vezes, ele está com a depressão leve, de acordo com aquele ambiente de trabalho, que ele pode ser um ambiente muito que piora essa situação, ele passa de depressão leve para grave, moderada ou grave. Então, diante disso, o governo resolveu, então, que, além dos riscos, né, então, ergonômicos, riscos de acidentes, riscos biológicos, riscos físicos e riscos químicos, também agora há a preocupação e o levantamento dos riscos psicossociais. Certo. Então, o que seria isso? Por dar um exemplo, numa empresa, por exemplo, um trabalhador que está exposto, por exemplo, a um assédio moral, né? Ou um excesso de autoritarismo, autocracia, é aquele gerente que é extremamente autocrático e não consegue discernir ou ponderar a sua liderança. Às vezes a gente fala que às vezes não existe a liderança, existe o chefe, mas não é líder, né? Então, tudo isso está afetando e piorando a saúde mental do trabalhador. Então, agora há a necessidade e a obrigatoriedade, a partir desse mês de maio, né, que todas as empresas, que tenha pelo menos um trabalhador registrado pela CLT, a obrigatoriedade desse levantamento desses fatores de riscos psicossociais. Então, nós temos assédio moral, também assédio sexual, excesso de trabalho, excesso de jornada, tem vários fatores, né, que contribuem para a piora da saúde mental do trabalhador. E a gente até fala assim, porque um acidente físico é perceptível, né? Você quebrou um braço, uma perna, estourou a cabeça, o olho, não é? Todo mundo está vendo. Uma fratura. Um corte, exatamente. Isso. Agora aqui dentro, só a pessoa. E antigamente, há muito tempo, até hoje também alguns, mas mudou um pouco, tinha essa questão da depressão, crise de ansiedade, e não considerava como doença, não considerava, né? Exatamente. Usava até o termo que era frescura, não é isso? Frescura. Se passar de 40 anos atrás, era assim. Isso é frescura. Isso é frescura. Procurar psicólogo para quê? E psiquiatra, então, não se está tratando com psiquiatra, então já é louco. Você já é louco. Exatamente. Então, essa sensibilidade, essa questão da regulamentação, da legislação, ela vem aí dar uma legitimidade para o trabalhador buscar, de fato, né, a medicina, de forma que ele consiga aí um afastamento ou até uma readaptação também. Não tem casos de readaptação, doutor? Vários casos de readaptação. Tanto é que uma das funções do médico do trabalho que a gente fala que é a gestão de afastamento. Olha o que acontece.
Então, às vezes, o funcionário dá 5 dias de atestado porque teve uma dor de cabeça, depois deu mais 10 dias de atestado porque teve uma tontura, depois deu mais tantos dias de atestado porque teve uma ansiedade, né? E esse ele vai indo na UPA, na sua unidade básica de saúde, e nunca esse funcionário ele é direcionado especificamente para um especialista, que seria psicólogos e psiquiatras, né? Então, esse é o papel do médico do trabalho, avaliar acolher e avaliar esse funcionário, descobrir o que realmente está acontecendo com ele e encaminhar certinho para ele fazer um tratamento, principalmente com um psicólogo e um psiquiatra, né, no sentido de dar um direcionamento. Então, isso nós chamamos de gestão de afastamento. E não só na questão do transtorno mental, mas também físico. Por exemplo, é aquele funcionário que um dia dá 5 dias de atestado porque tem uma dor na coluna, depois dá mais 5 dias porque teve uma outra dor em outra parte óssea, né? Então, às vezes ele vai indo na UPA com uns plantonistas, mas nunca chega a um especialista, que seria, por exemplo, se for um problema de coluna, seria um ortopedista especialista em coluna. Então, cabe ao médico do trabalho, né, avaliar esse trabalhador, conversar com ele, fazer toda uma avaliação e direcioná-lo para o especialista, a especialidade correta, né? Nós chamamos isso de gestão de afastamento do médico do trabalho, e isso é bom para a empresa e bom para o trabalhador, porque ele tem um direcionamento, é feito através de um encaminhamento, todo fundamentado, o que ele tem, os sintomas, sinais, para que ele chegue ao ortopedista e possa, o ortopedista, no caso de um problema de coluna, estabelecer um tratamento, né, de médio a longo prazo. E assim também o psiquiatra, o psicólogo, até os CAPs, né, que nós temos aqui em Bebedouro, em várias cidades, também estabelecer um tratamento extremamente importante de médio a longo prazo para melhorar esse transtorno mental, né, essa doença mental que está sendo consumindo aí os nossos trabalhadores. Sim, eu vou até voltar na questão da readaptação. Acho que é como professora mesmo, eu sempre lembro, eu sempre acho que são os alunos que estão ali, né? Sim. Então, sim. O que acontece? É readaptar, é mudar de função, tá? E aí eu vou dar o exemplo prático, professor. Supor, o professor, ele não consegue, dando exemplo, vamos supor que ele está afastado devido a uma doença, uma situação aí psicológica. E ficou afastado um certo tempo, 1 ano, 2 anos, ou 6 meses, ou 3, e foi avaliado que ele não tem umas condições de ministrar aulas, mas que ele tem como fazer um trabalho na Secretaria de Atendimento ao Público. Exatamente, um trabalho administrativo ali na Secretaria. Isso. Então, a readaptação é isso, só para vocês compreenderem. Vamos supor, não é que ele deixou de ser professor, ele continua professor, mas devido à doença, aí no meio do caminho, porque ele já tinha carreira pública, e até mesmo quem é seletista também, pelo regime seletista, ele vai ter ali uma função diferente. Não é desvio de função, é uma readaptação, né? É readaptação, tá bom? Só para vocês compreenderem aí o que é essa readaptação. Na escola em si a gente tem muito, viu, doutor? Tem. Muito professor afastado por problemas psicológicos. A educação tá difícil. Tá difícil. Né? Eu ministrei aula aí, estive na educação por 30 anos, já estava difícil, agora está mais difícil ainda, então... Está sendo um desafio muito grande. É um desafio muito grande. Inclusive, tem que ser uma bandeira de qualquer governo. Porque a gente tem falta de pessoas interessadas em fazer licenciatura. Logo, nós não teremos professor. Já está uma mão de obra escassa. Está. Exatamente. Escassa. Olha só a situação que nós chegamos. Exatamente. É triste, porque assim, os problemas psicológicos dos professores é extremo.
tem sido, né? Assim, muito, tem muito, professor e educação e saúde, né? Sempre foram as grandes profissões são profissionais sobrecarregados, Sim. né? Tem um desafio por dia, porque o comportamento dos alunos mudaram e os comportamentos dos pacientes também mudaram. Dos pais mudaram. Dos pais mudaram, exatamente. Então está sendo um grande desafio. A doutora falou muito bem a questão da educação e da saúde, né? E é muito lamentável isso, porque são duas áreas extremamente importantes, né? Eu sou das antigas, quando eu fiz o meu ensino fundamental na década de 70, o professor era o nosso segundo pai, segunda mãe, e a gente tinha um enorme respeito pelos professores, né? E isso foi se acabando, né? Isso foi acabando e os professores foram se sobrecarregando, uma carga de transtorno muito grande, então não é brincadeira, não. E eu falo, desde a época que eu ministrava aulas, assim, pais, não falem mal dos professores dos seus filhos. Exatamente, Né? exatamente. Muitas vezes fala, aquela... assim, com a professora, sabe? Sim. Não sim. façam isso. Um É uma desrespeito, profissional. exato. Ela está lá para trabalhar a questão de conteúdo. E é extremamente Isso, nobre, né? Uma isso. função extremamente nobre. E é base. Quem não passou por um professor, né? Todas as profissões. É a profissão que forma todos, né? Forma todos. É professor e não é valorizado. A formação do médico depende do professor, a formação Sim. do engenheiro depende do professor, a formação do advogado depende do professor. Isso mesmo. Uma coisa importante para ressaltar aqui, que antes até da readaptação, o médico do trabalho ele também pode fazer abrir mão, utilizar uma ferramenta que chama restrição de atividade. O que é essa restrição de atividade? Então, às vezes o trabalhador teve uma lesão, vamos dizer assim, por exemplo, fraturou um braço, por exemplo, né? E ele, após a recuperação, ele volta e não tem condições ainda de exercer na sua plenitude aquela função, a atividade dentro daquela função. Então, o médico do trabalho estabelece uma restrição de atividade temporária, né? Por isso que não é consolidado como uma readaptação permanente, mas uma restrição de atividade temporária. Então, por exemplo, durante 30 dias ele não pegar peso acima de 5 quilos, não fazer esforço físico, não ficar muito tempo em pé. Então, por exemplo, durante 30 dias. Depois ele melhorou bem, teve alta do seu médico ortopedista, ele volta à atividade normal. Então, isso ainda é um recurso do médico do trabalho que nós chamamos de restrição de atividade. Não sendo suficiente, aí sim a gente estabelece a readaptação, que aí pode ser permanente, né? Sim, como sim. nós temos muitos Ou professores temporária, que são readaptados na secretaria, por exemplo, é uma atividade administrativa, e infelizmente não tem condições nenhuma de voltar para a sala de aula. Né? Que é um risco para ele e para a criança pra também. Criança também. Doutor, nós temos aqui os nossos seguidores fizeram algumas questões, porque é o direito sem dúvida, né? Sim, então sim. eu vou estar perguntando para o senhor. A primeira questão aqui é quando o trabalhador já vem com alguns problemas mentais que no decorrer do tempo foi descoberto, o que o empresário precisa fazer? Fala que fui eu que perguntei, não, hein? Não vou falar não, tá bom? Por isso que é bom programar ao vivo, porque a gente lê tudo, né? Não vou falar não, tá? Tá aí a grande... porque tem pessoas que às vezes têm vergonha Sim. e não coloca no Facebook... Sim. Põe no nosso particular. Por isso que eu fico aqui com 2, com 3 aparelhos. Você acha que eu fico meio maluco? Não, é que eu estou olhando tudo. Aí eu olho o computador, olho aqui. Então, eu acho que é essa função mesmo. Então, neste caso, né, que a pessoa, ela aparenta, ela já tinha alguns problemas, o patrão não sabia, mas aí ficou sabendo depois. O que fazer? Aí você vê da grande importância do exame admissional, né? Então, o médico do trabalho que examinou esse funcionário no exame admissional, né, que através de uma metodologia que nós chama anamnese, e antecedentes pessoais, quais são as doenças que esse funcionário já tem, que nós chamamos das doenças pré-existentes, né? Então, por exemplo, uma depressão,
depressão, um transtorno de ansiedade, ou até mesmo uma doença muscular, osteomuscular, né? Seja de qual área que for, mas isso é extremamente importante. Então, por exemplo, se o médico do trabalho já detecta que essa pessoa já tem uma pequena depressão ali, já faz o tratamento, já toma seu remedinho, já acompanha, ele vai, a primeira coisa é fazer uma análise se essa doença pré-existente, se o trabalhador consegue exercer aquela função sem ter prejuízo da sua própria saúde, porque ele já tem essa doença pré-existente, ou é melhor ele indicar ele para uma outra função que não vá agravar essa doença pré-existente dele, né? E ele deve comunicar ao empresário também, né, para que a empresa, né, e o RH da empresa e o Serviço de Saúde e Segurança do Trabalho dê a melhor condição possível para esse trabalhador, para que não tenha um agravo, né, a piora dessa doença dele, né? Então, tudo começa pelo exame admissional bem feito, né, pela percepção. Por isso que aquele médico do trabalho que tem seus 30 anos de carreira, ele tem uma percepção muito melhor do que, às vezes, um médico do trabalho que está iniciando a sua carreira, pela toda a experiência, pelo aquele olhar já de muita experiência, né, nesse exame admissional. Né? Então, o exame admissional também ele pode utilizar um questionário, né? A própria anamnese, uma entrevista muito bem feita, um exame físico muito bem feito, para que ele detecte tudo isso. Quais são as doenças já pré-existentes que esse trabalhador está entrando nessa empresa, para que se faça uma adequação o melhor possível, para que ele exerça o melhor possível a sua função. É porque nesse caso aqui descobriu durante, né? A pessoa já tinha passado por esse processo e aí depois descobriram depois pode ocorrer um agravo, né? Um agravo se dentro dessa organização, dessa empresa, tem algum risco psicossocial. Pode agravar essa depressão, por exemplo, desse funcionário, né? Tem uma outra questão aqui, ó. Vamos ver aqui. Renato Oliveira. Boa noite, meus amigos. A saúde laboral é fundamental para que se tenha também a saúde em casa, com a família, com os amigos. E o Renato Oliveira é o nosso amigo que tem o programa aqui às quartas-feiras, né? Às 20 horas. Oh, que bacana. Está participando muito. Boa noite, Renato. Renato. Boa noite. Está assistindo. Quem está conosco também é o Sander Ascencio, que também tem o programa aqui às quintas-feiras. Olha, que bacana. É o programa Diálogo. Que bacana. Foi o primeiro programa que eu participei aqui em Mesmo? Bebedouro. Foi com o Sander Ascencio. Assim que a doutora mudou para cá, já participou. Já participei com o Sander. Gente, eu adoro também o programa às quintas. Adoro o Sander, a família. Um abraço para o Sander, para o André, para a Cida e toda a família. Ascencio. Parabéns, doutora Sabina, pelo tema, pelo entrevistado de hoje. Muito esclarecedor. Você conhece o Sander Ascencio? Eu já ouvi falar dele, não conheço ele pessoalmente, então, mas já é muito conhecido. Muito conhecido. Duda Garcia, boa noite. Vim pelo Empretec. Olha que legal! Que bacana! Se caso a pessoa há mais de 60 dias afastado, ela está fazendo uma pergunta, ó. Boa noite, vim pelo Empretec. Porque a gente divulga em todas as redes. Divulgamos a gente coloca no em grupo tudo que é grupo. Dos Empretecs, né, de Bebedouro, Barretos e região. Isso, né? O pessoal do Empretec, nós temos 2 grupos, o de Bebedouro e o geral. E o geral, exatamente. E todas as sextas a gente... E assim, sempre quando tem as atividades, a gente coloca a questão do videocast. Está começando, vai começar. E essa veio pelo grupo. Que legal, muito obrigada, Duda. E ela tem uma pergunta, ó. Se caso a pessoa há mais de 60 dias afastada pelo fato psicológico e mesmo assim sem condições de voltar, a única saída seria pedir a demissão? Não! Ou teria outra saída para não perder anos de serviço? Não pede demissão. Como você vai pedir demissão doente?
Provavelmente, por exemplo, se ela é afastada acima de 15 dias, 60 dias, e foi detectado que aquele transtorno foi decorrente do trabalho, né, então abre-se uma CAT, é afastado pelo INSS, caracteriza o espécie 91 e ela volta com estabilidade. Certo. Ela retorna ao trabalho já com 12 meses de estabilidade, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que se ela já tinha esse transtorno mental, por exemplo, essa depressão, né, e não houve nenhum agravo durante o seu trabalho, mas realmente pelo decorrer dessa doença, ela precisou afastar, então o psiquiatra dela afastou por 30 dias, ela afasta pelo INSS como uma doença comum, depois retorna ao trabalho e todo trabalhador que se afasta por mais de 30 dias, e já é pelas normas da ANR, deve passar com o médico do trabalho e estabelecer um exame que se chama retorno ao trabalho. Ali o médico do trabalho vai analisar esse trabalhador, se está realmente em condições de retornar ao trabalho na mesma função, as mesmas atividades, então ele dá apto para o retorno ao trabalho. Ah, certo. Você sabe, doutor, tem muitos casos de negativa no INSS. Então, assim, ela colocou uma questão e aí eu até compreendo, porque a pessoa, ela pega o atestado do afastamento, ela vai até o INSS, a questão do agendamento é demorado, ela fica sem receber, fica passando necessidade. Exatamente. E ela chega no médico, o médico ainda indefere. Ainda indefere o benefício dela. Isso acontece muito, infelizmente. Aí ela fica aguardando, aí sai lá que foi indeferido, ela tem que entrar com recurso no prazo de 30 dias, entra com recurso e perde também. Perde o recurso. Tá? Então, o que a gente orienta, caso você entre com recurso e que você esteja doente ainda, não volte para o seu trabalho, continue afastado, é essa orientação que a gente dá. Sim. E aí procura um advogado de sua confiança e entra com o processo administrativo. Exatamente, tá? exatamente. Porque... E não deixa de passar com o médico do trabalho, Sim. para o médico do trabalho também orientar. O advogado orientar, o médico do trabalho orientar. Para ficar muito bem orientada, continuar afastado, e o seu médico assistente também, né? Isso, seu psiquiatra continuar afastado. Mas você vê que coisa, né? Quando ela coloca assim, a única opção que tem é pedir a demissão? Não. Essa é a única opção que você não pode ter. Exatamente. Não é, doutor? Exatamente. Essa não. Tá, então essa não. Então, se é para alguém da família, já orienta, tá bom? A gente sabe que é difícil, porque assim, a gente depende do salário, depende do dinheiro para se manter, para comer, para pagar o aluguel, a água, a luz, o consumo. São tantas coisas para pagar, não é isso, doutor? Porque a gente trabalha e vai gastando, e vai comprando, e vai pagando. Mas manter esse vínculo com a empresa é extremamente importante, porque é protetivo também. Sim. Então, demissão jamais. Porque a partir do momento que você pedir demissão, a reversão disso é difícil. É difícil, então não, tá? E ainda tem dificuldade até de arrumar um outro emprego, né? Porque vai estar doente. Não não arruma. E aí a depressão se aprofunda mais e fica pior, né? É mais complicado. Sim. Porque a depressão profunda mesmo, o senhor, né? Aí eu já não sou médica, né? Mas a gente conhece, assim, a família, a gente já passou alguns casos, alguns perrengues também. Tem casos gravíssimos. Então tem casos gravíssimos, né? Profundos. Que leva à morte, inclusive, né? Então é uma doença, em parte, silenciosa, mascarada. E perigosa. Muito. Exatamente. Tá? Então, quando você ouve, fulano morreu, não sei o que aconteceu... vai lá que tem alguma coisinha de depressão lá. Olha só, tem outra questão. Então, não, tá? Não afastamento, não demissão. O Sanderacêncio, muitas pessoas, muitas são as pessoas, bons profissionais, que infelizmente estão adoecendo pelo ambiente profissional.
mal adaptado e até hostil, que foi o que o senhor falou em relação a barulho, né? E outra coisa que é muito clássico é adoecimento do pessoal da educação e da saúde, Da né? saúde, Tanto é que o risco enorme que o pessoal da saúde teve, haja vista no Covid, né? Sim. No Covid foram expostos, também faleceram, foram a óbito muitos enfermeiros, médicos, estavam trabalhando na ativa e foram contaminados e foram a óbito. Olha o risco enorme das equipes de saúde, né? E da educação também, por todos aqueles fatores que nós... e também outros trabalhadores também, realmente... não é brincadeira, não. Olha aqui o Marcelo Rosa, o nosso coordenador. Doutor Marcelo sabe muito. Obrigado, Marcelo. Grande abraço para você. Muito parabéns, obrigado. Doutora, pelo convidado. De excelência, ele chama Marcelo também, tá tudo ali, ó. Tô tentando trazer ele aqui pro co-work. Isso, vamos sim, vamos vir para cá. Marcar uma reunião aí com o nosso coordenador. Temos aqui, a última aqui foi do Marcelo. Isso. Gostaria de acrescentar algo mais, doutor? Então, a questão então, dos riscos, né, que são muito importantes, nós conhecemos todos os riscos. Importante falar também que nós não falamos um pouco que é do ergonômico, né? Então, por exemplo, nós temos contrato com supermercados, então nós fazemos o treinamento de ergonomia para operadores de caixa, né? Então, a maneira correta de se sentar, de virar, de usar o monitor do computador, a cadeira adequada, né? Então, isso é muito importante porque tem muitos trabalhadores que sofrem muito. Você quer ver um trabalhador que sofre muito? Dentista. O dentista, ele sofre muito Rainer, ali. Nós temos aqui o doutor Rainer. Sentado naquele mochozinho, né, virando assim o dia inteiro, né, se contorcendo para conseguir chegar ali no tratamento odontológico, né? Então, ali, ergonomicamente falando, é extremamente importante que seja um equipamento adequado, uma mesa adequada, uma cadeira adequada. Então, esse risco ergonômico é um risco importante de ser levantado, de ser feito as adequações, né? E é importante. Outra questão importante também que nós não falamos também, que é a questão do PCD, né? Que é a pessoa com deficiência, que as empresas são, por legislação, 5% de PCDs, né? Então, nós temos nas grandes organizações a admissão, né, dessas pessoas, que é extremamente importante valorizar essas pessoas, seja uma deficiência auditiva, uma deficiência visual, uma deficiência física, né, ou uma deficiência mental. Né? São trabalhadores, têm os seus direitos e devem ser muito bem acolhidos pelas grandes organizações, o pessoal do PCD, né? A pessoa com deficiência. Né? Exatamente, exatamente. Perfeito, A gente também trabalha bem bacana, a medicina do trabalho tem um papel importante na inclusão do PCD nas empresas, né? Isso é muito importante mesmo. Doutor, gostaria de acrescentar mais? Nós já estamos no fim, já? Que pena! A gente ia continuar. Passa uma hora que a gente, né? nem vê, né? Mas eu gostaria... Olha só, já são 21h15. Eu gostaria muito de agradecer, né, o convite, né, do seu programa, fantástico, né? Agradecer todo o pessoal que estavam ao vivo aqui conosco, né? Sim. Dizer, então, da importância da segurança e da saúde do trabalhador. Eu já estou há 28 anos trabalhando nisso para proporcionar a melhor segurança e a melhor saúde de todos os trabalhadores, seja de que ramo que for, que tipo de trabalhador, né? Nós temos vários contratos. Eu também trabalho como médico do trabalho no Sereste, que nós capacitamos 18 cidades, departamentos de saúde do trabalhador em 18 cidades, né? Então, é o que nós respiramos, né? E o que nós almejamos é a saúde, a segurança, o bem-estar, né? A harmonia desses trabalhadores, né? Usando certinho o seu EPI, proporcionando a redução do acidente de trabalho, da doença ocupacional, né? E da saúde mental agora, né? Que é extremamente importante,
sempre foi, mas agora a ênfase é maior ainda, né? Porque a mente é tudo, né, doutora? Sim, A mente é tudo. Então, proporcionar uma saúde mental também muito legal para os trabalhadores, né? Sabe o que eu lembrei agora, doutora, até antes da gente terminar? Porque assim, a CLT garante ali os direitos e tudo mais, né? Dos trabalhadores, é ela que rege, Sim, né? No caso, sim. juntamente com a Constituição de 88. Mas o que acontece hoje em dia, a gente ainda vê casos de trabalhadores que, entre aspas, né, com acordo patronal em off, que é o termo que eu vou usar, não tiram férias. E as férias, ela é de suma importância para o teu equilíbrio, né? Então para isso já existe. Você trabalha ali 12 meses para folgar 1. É como se trabalhasse 11, não é isso? Fala um pouquinho, só para a gente encerrar aí com chave de ouro e trazer a importância das férias. Isso por isso que a gente estuda, eu estudo muito o hebraico, os judeus, eu gosto muito dos judeus, e os judeus têm um ano sabático, né? A questão do ano sabático, ele é extremamente importante para o descanso. Então, as férias, ela é extremamente importante para o descanso, tanto da saúde física, principalmente para a saúde mental. Né? Então, não é à toa que existem as férias, né? E às vezes tem trabalhadores vendendo 15 dias ou 10 dias para tirar só 20 dias de férias. O importante seria realmente tirar os 30 dias, ou pode dividir 15 mais 15, mas que tenha esse período. É importante que todos os trabalhadores tivessem a oportunidade de fazer uma viagem, não é? Porque isso é muito bom para a saúde mental, para a saúde física, né? Novos ares, novos ambientes, né? E é importante porque durante o trabalho nós ficamos a maior parte da nossa vida ali na empresa, né? Então é importante esse momento. Tem muitas empresas que a gente presta consultoria, que tem empresas aqui em Bebedouro que eles pagam uma viagem para todos os trabalhadores no final de ano. Nossa, que maravilha! Uma viagem para praia, uma viagem para um resort. Vamos falar fantástico. O nome dessa empresa aí no futuro. E aí o que acontece? O trabalhador ele fica ali só planejando para o final do ano, que ele sabe que ele vai ter. É um incentivo, né? Nossa, eu achei muito bacana. Incentivo, um reconhecimento importante pelo trabalho daquele trabalhador, que às vezes tem 15 anos ali na empresa, 18 anos ali na empresa. Então, férias é um reconhecimento, um incentivo extremamente importante. Né? Nossa, eu fiquei encantada. Eu quero saber, depois me conta no particular. Porque, assim, geralmente quando a pessoa pega férias, é porque ela já quer pegar aquele valor para pagar alguma dívida, algo. Nunca vai sobra para uma viagem, né, de lazer importante. E aí a pessoa termina ficando sem lazer, volta cansado, estressado e vai trabalhar mais 12 meses para depois pegar férias de novo ou até vender. E aí vai nesse... ciclo vicioso, né? E aí vai acabando com a saúde mental. E aí já era, né? Uma vez que fica muito profundo, não dá. E uma dica, né, para os trabalhadores e para os empresários, que é de todo hoje essa rede multidisciplinar que nós temos. Então, o trabalho do médico, o trabalho é importante, um psicólogo é extremamente importante, um psiquiatra é extremamente importante, um ortopedista é extremamente importante, a ginástica laboral é extremamente importante, né? As pausas, né, são extremamente importantes, os diálogos são extremamente importantes, né? As lideranças, cada vez mais, se as empresas tiverem muito mais líderes do que chefe, né? É extremamente importante isso, porque existe a questão do relacionamento interpessoal, né? Dinâmicas devem ser feitas nas empresas, incentivos, reconhecimentos são extremamente importantes, porque todo mundo é ser humano e todo mundo tem a necessidade do seu reconhecimento, de entender a importância do seu trabalho, né? Então, nós ainda vamos conseguir evoluir muito mais, e as normas regulamentadoras vieram para isso também, né, para proporcionar isso. Um trabalhador satisfeito, um trabalhador protegido, um trabalhador com a saúde, ele vai diminuir o risco de acidente de trabalho, de doenças ocupacionais, de doenças mentais, né? Reduz também, o próprio empresário reduz as ações trabalhistas, né? Então, a ideia é essa. E aumenta a produtividade. E aumenta a produtividade. Para o empresário e
para o nosso país, né? Para o crescimento do nosso país. Exatamente. Doutor, eu estou assim, extremamente emocionada com a tua presença. Eu que agradeço. Eu te conheço há um ano, mas parece que tem uns 10, 15 anos, porque desde quando a gente se aproximou ali no Empretec foi algo assim bem bacana. Fantástico. E a gente estabeleceu essa amizade. Eu estou devendo, sem dúvida, uma visita lá. Inclusive, eu preciso trocar meus óculos. Tá difícil olhar para o nossos seguidores não sabem também que eu sou oftalmologista há 32 anos, né? Médico do trabalho há 28 anos, mas oftalmologista há 32 anos. Olha só, esse doutor é um pouco de tudo, gente. E o ano que vem ele vai advogar. Vai vir trabalhar aqui com a doutora Sabina, é isso? Exatamente. E fui socorrista do SAMU em rodovia 18 anos, Nossa, né? Trabalhei aqui doutor. na TEB 10 anos aqui, que é a rodovia aqui que passa aqui em Bebedouro. Como socorrista, fiz vários plantões, salvei muitas vidas durante 18 anos, tudo paralelamente. Né? Olha, já está convidado para voltar outra vez aqui, doutor, tá? As portas estão abertas da CWB Comunicação, do Direito Sem Dúvida, dos outros programas que nós temos aqui também, e tanto o Sander quanto o Renato são pessoas assim que trazem também temas maravilhosos. E assim, o convite está aberto. E já vou agendar outra data, porque eu acho que ficou com gosto de quero mais, tá bom? Mas muito obrigado, agradecer tua família, tua esposa. Manda um abraço para ela. A Dani é uma graça. Ela sempre acompanha o doutor, né? No último evento que nós tivemos juntos, ela estava do Empretec. Participando, né? Participa muito, né? E, inclusive, falando aí do Empretec, vai ter a turma de junho. As inscrições já estão abertas, tá bom? Vocês podem acessar lá o site do Sebrae. Qualquer coisa, chama a gente no direct também. A gente passa o link da inscrição. Tem uma entrevista. E, olha, faz Empretec que muda a vida. Vale a pena, né, doutor? Vale a pena. Vale. E vale a pena também estar conosco aqui todas as sextas, das 20 às 21, acompanhando e participando do nosso Direito Sem Dúvida. Fantástico. Agradecendo o doutor mais uma vez e agora nos despedindo dos nossos seguidores. Então, nesta sexta-feira, eu desejo para vocês uma boa noite de saúde, muita paz. E não esqueçam de acompanhar e compartilhar nossas lives. Por quê? Elas são muito importantes para o conhecimento. O que nós trouxemos hoje aqui, em termos de conteúdo, da medicina do trabalho, da questão psicológica, dos direitos e das dúvidas, gente, foi uma aula que muitas universidades não conseguem chegar nesse nível de conhecimento que nós temos aqui, porque é um conhecimento acumulado de muito tempo. Olha só quanto tempo o doutor está nesta área, quanto tempo aqui a doutora também está aí na área da educação, então a gente vai fazendo essa mistura mesmo para estar trazendo para os nossos seguidores esse conteúdo e esse conhecimento de relevância e que possa estar mudando aí a visão de vocês e que vocês tenham ainda mais orientação. Nós não sabemos de tudo, tá bom? Só que a gente procura compartilhar o pouco que a gente tem de conhecimento, tá? Porque a gente busca bastante. Perfeito. A gente tem bastante conhecimento, né? Mas a gente também gosta de estar socializando esse conhecimento, então isso é muito importante. Agradecendo aqui os nossos patrocinadores, né? Já estamos preparando novidades para o nosso próximo videocast na próxima semana, então vocês não podem esquecer. Compartilha, curte, CWB Comunicação, doutora Sabina, Direito Sem Dúvida. Contamos com vocês na próxima sexta, das 20 às 21, sempre com um convidado muito especial. Boa noite para vocês e Deus abençoe. Boa noite. Você está buscando escolher o espaço ideal para a sua empresa ou negócio? Essa decisão precisa ser tomada com calma e de forma certeira. Uma escolha errada no formato do seu escritório pode te dar muita dor de cabeça no futuro. Com a popularização de trabalhos que podem ser realizados online e profissionais buscando cada vez mais lugares e locais alternativos para trabalhar, a Cowork Bebedouro Comunicação tem a solução. Salas com locação a partir de R$30 a hora. Entre em contato com a nossa central de atendimento através do nosso fone WhatsApp 17 992 30 89 59.
Ou, se preferir, faça-nos uma visita. Estamos localizados na Rua Ascânio de Carvalho, número 503, Centro Bebedouro. E venha conhecer os nossos espaços disponíveis. Salas mobiliadas, isolamento acústico, ar-condicionado, interfone com acesso à secretária e cafeteria, aluguel por hora, período, dia ou pacote de horas. Estamos te esperando. Você se sente sobrecarregado, sobrecarregada? Buscando mais equilíbrio e leveza na sua vida? Conheça o método Compartilhar, uma jornada transformadora para resultados rápidos de limpeza, equilíbrio e elevação energética. Desperte seu potencial, harmonize seu corpo e mente, sinta a diferença em seu bem-estar de forma profunda e duradoura. Transforme a sua vida com o método Compartilhar. Agende comigo sua sessão hoje mesmo. Abril é o mês de vários acontecimentos importantes que devem ser lembrados com fé e civismo. O que mais chama a atenção é a Páscoa. E para isso, o comércio de Bebedouro está preparado. Viva a Páscoa comprando em Bebedouro tudo o que você precisa para essa linda celebração. Campanha Doce Abril a SEAB, Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Bebedouro. É da nossa terra, é da nossa gente. Seu momento delícia começa aqui, com Forno Paulista. Salgadinhos congelados, Forno Paulista. Rápido, prático, saborosos a qualquer momento. Olha como é prático, você leva ao forno por 10 minutos a 180 graus. Crocantes, quentinhos e irresistíveis. Momento delícia Forno Paulista. Encontre nas melhores lojas. Além da praticidade dos salgadinhos Forno Paulista, temos nossa linha de confeitaria. Visite nossas redes sociais. A CWB Comunicação apresentou Direito Sem Dúvida com a doutora Sabina Matos.